Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje em História iremos dar sequência ao capítulo 6. Hoje iremos realizar os estudos das páginas 256 a 260. E para início dos nossos estudos, iremos falar um pouquinho sobre a capoeira. A capoeira é uma arte que é baseada em antigas tradições africanas que mistura luta, dança e música. Temos várias fontes históricas que revelam que a prática da capoeira era muito comum entre os escravizados no período da República, principalmente na cidade de Salvador e do Rio de Janeiro. Só que a prática da capoeira não era aceita naquela época. As pessoas que praticavam essa arte muitas vezes eram reprimidas, sendo que no período republicano a capoeira chegou a ser proibida. Isso gerou algumas mobilizações onde as pessoas queriam que combatesse o preconceito contra a capoeira e aos poucos esse preconceito foi diminuindo e a capoeira passou a ser cada vez mais praticada. Em 2014, a capoeira foi declarada como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. O reconhecimento da Unesco foi um marco importante para a valorização e divulgação de uma das mais importantes expressões culturais afro-brasileiras. Para revisar o conteúdo da política do café com leite, temos aqui uma chave. Você observa que, próximo à cadeira que representa a presidência da República, temos dois homens que representam os estados de São Paulo e Minas Gerais. Eram eles que controlavam a cadeira da presidência da República. Enquanto isso, os homens representando os demais estados brasileiros aparecem querendo alcançar essa cadeira. Os nomes dos estados estão escritos nos chapéus e nas roupas dos homens representados. Essa charge representa a política do café com leite na medida que representa aí, dá para percebermos, o poder político exercido pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, conduzindo a política do país e permitindo pouca participação dos demais estados. No período, apesar de vivermos já em uma república, eram esses dois estados que comandavam a política do Brasil. A República causou grandes reformas no Rio de Janeiro. Como vocês observam aí nas figuras, no início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos. Para tentar modernizar a capital do país e torná-la mais parecida com os grandes centros europeus, o governo realizou várias reformas. Para que a cidade do Rio de Janeiro ficasse parecida com os centros europeus, as casas antigas que abrigavam a população mais pobre foram demolidas para dar lugar às novas construções e avenidas. Na época, o governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam o centro do Rio de Janeiro. E essas pessoas tiveram que construir suas moradias nos morros ou em regiões mais afastadas da cidade. Imagine só, aí, as pessoas tinham suas casas e foram expulsas para que o governo construísse no centro da cidade as avenidas e as casas que eles planejaram. O governo da época tomou várias medidas autoritárias. Dentre elas, também foram adotadas medidas autoritárias no campo da saúde. A vacina contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória. Além disso, para combater focos do mosquito que causava a febre amarela, agente de saúde entrava nas residências, provocando grande indignação à população. Muitas pessoas tentaram impedir que os funcionários do governo entrassem nas suas casas. Por isso que os matas-mosquito trabalhavam acompanhados de policiais, tratavam com violência quem negasse a permitida da entrada desses funcionários. Por esses motivos, em 1904, surgiu um movimento contra essas atitudes do governo, conhecido como Revolta da Vacina. Foram 4 dias de conflitos intensos nas ruas entre a população e as tropas da polícia. Os revoltosos saquearam lojas, apedrejaram prédios e incendiaram bondes. Após uma repressão violenta, muitos deles foram presos, porém a vacinação deixou de ser obrigatória. As reformas no Rio de Janeiro trouxeram grandes consequências para a população.
Temos aqui um texto com uma charge que representa bem esses pontos. Temos aqui só uma parte do texto 100 anos de República, de Gabriel Manzano Filho, que diz que o carioca se orgulha de viver na cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer sem susto no Porto Novo, andar pela bela avenida do Manguê ou contemplar as praias das calçadas da Avenida Beira-Mar. Mas o grande cartão postal da cidade é a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha se concentra nos prédios imponentes da nova avenida. Na charge, percebemos que as reformas do Rio de Janeiro tiveram consequências diferentes para a população vivida na cidade, onde as pessoas pobres foram despejadas de suas casas e muitas delas ficaram sem lugar para viver. Enquanto isso, as pessoas ricas puderam desfrutar da cidade mais bonita e do comércio de primeira linha instalados em suas ruas. Agora é o momento de revisar o que nós estudamos. Vimos que no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República do Brasil. Nesse capítulo também estudamos que o período da República foi marcado pela política do café com leite, na qual paulistas e mineiros se revezaram no poder. Vimos também que durante a Primeira República foram realizadas reformas na região central do Rio de Janeiro para tornar a capital mais moderna. Porém, essas ações prejudicaram a população pobre, que foram expulsas de suas moradias. A população pobre não foi beneficiada com a implantação do regime republicano. Assim, essas pessoas continuaram a viver em condições precárias. Como sempre, a população pobre sempre vai ficar prejudicada com as ações do governo. Só que essa realidade precisa ser mudada. Precisamos de representantes que lutem por igualdade de todas as classes. No próximo capítulo, nós iremos estudar sobre o Brasil se moderniza, mas aí já vamos estar na terceira unidade, tá, pessoal? Para finalizar, temos aqui uma frase para reflexão. A história é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que, para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade brasileira. Senão, parece que tudo começou quando tomamos consciência das nossas vidas. Sabemos que tudo o que acontece hoje tem respingo das ações e dos fatos que ocorreram no passado. Isso reflete nas ações futura e presente que nós convivemos no nosso país. Precisamos mudar as futuras, certo, pessoal? Bons estudos!